Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Ichibancast. Tá? Eu sou o professor mestre Mário Tsutsui e hoje, no episódio, nós estamos convidando aqui uma pessoa muito especial para nós, especialmente agora em período olímpico, tá? Uma atleta que tem 21 convocações pela seleção brasileira de basquetebol, 4 Olimpíadas nas costas e, se não fosse só isso, ainda é medalhista olímpica. É isso aí. Ela foi buscar a nossa medalha de bronze em Sydney, lá na Austrália, quando o Brasil conquistou a medalha de bronze. Estou falando, então, da jogadora de basquete, Kelly Santos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e à nossa casa aqui. Eu esqueci de alguma coisa na sua apresentação? Não, acho que foi bem completa. Foi? Eu agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz, surpreendida pela recepção calorosa. Vocês têm que ver como foi isso. E muito feliz em saber, né, que a FIGA apoia mesmo o esporte. Estou vendo aqui uma estrutura incrível, esportiva. Muito obrigado. Poxa, que legal. Já que você tocou no assunto, se você pudesse mandar um recado para os nossos alunos da Faculdade de Educação Física, diretamente para eles, olhando naquela câmera lá, qual seria o recado? Olha, eu gostaria que eles se conscientizassem do poder que eles têm de transformar outras vidas. Essa missão, que eles sigam com isso, com uma maneira muito carinhosa, com uma maneira que consiga levar realmente essa transformação na vida das pessoas, porque o esporte ele transforma, né? Ele eleva a pessoa realmente num outro patamar, que eles possam tenha consciência do poder esportivo. Poxa, que legal, que bacana. E hoje conseguiu até bater uma bola, né? Aqui na nossa estrutura da FIG. Foi lá, inclusive, no nosso ginásio, etc e tal. O que você achou da nossa estrutura aqui na Faculdade de Educação Física? Cabe quantas mil pessoas ali? Umas 2.000? Eu acredito que sim. Gente, ginásio com arquibancada, 2.000 pessoas. Taco de madeira, tabela, gol, quadra poliesportiva. Vou conhecer a piscina daqui a pouco. Tá incrível aqui, eu não conhecia aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Isso aí, que legal, que bacana que você gostou da nossa casa. A gente arrumou pra você, inclusive. Agora, inclusive, na verdade, acredito eu, que tá todo mundo curioso, na verdade, pra ver o que você trouxe pra gente olhar. Cadê a medalha nossa? Tá a nossa medalha olímpica, olha só. Olha, eu coloquei... Mostra lá pra turma ali, ó. Eu tirei porque eu vou colocar num quadro, né? Deixei só o medalhão mesmo. Poxa, tá aqui minha medalha olímpica. Que bacana, hein? Essa medalha, gente, mudou a minha vida, mudou tudo. Mudou a minha vida, a vida da minha família, me transformou e eu sigo nessa missão, né? Dessa transformação aí. Que excelente. Tudo ao redor. Por acaso eu posso ver? Por favor. Nossa, imagina, Pode tocar. Eu sempre sonhei em ver de perto uma medalha olímpica. Olha só aqui na minha mão. Cara, que sensacional! Olha, eu como professor de educação física, poder segurar na mão uma medalha olímpica como essa é uma honraria toda. Posso tocar então, né? Claro. Uau, que legal, que bacana. Olha só, a nossa medalha de bronze aqui do basquetebol Sydney 2000. Eu nunca imaginei poder segurar uma medalha olímpica na mão assim. Muito legal mesmo. Olha, eu fico até emocionado porque essa medalha aqui, imagino o suor, tudo aquilo que você levou para conseguir conquistar, né? E eu falo não só a sua, mas a nossa medalha, porque é a medalha do Brasil, né? Eu costumo dizer, inclusive, que você foi lá com a nossa guerreira e hoje você é a nossa guardiã dessa medalha, certo? É verdade. Isso aí, guardiã de todo mundo. Guarda essa medalha aqui, ó. Essa medalha pertence a todos nós. Parabéns. Eu sou privilegiado. Guarda direitinho aí a nossa medalha contigo, hein? A propósito, agora falando inclusive até mesmo de Olimpíada, etc., principalmente agora que a gente está em período olímpico, nos Jogos Olímpicos, etc. e tal, conta um pouquinho para mim. A sua primeira Olimpíada foi logo a Olimpíada que você conseguiu conquistar a nossa medalha de bronze aí, né? Como é que foi participar da primeira Olimpíada? Como é que é a sensação de estar lá numa Olimpíada? Conta um pouco para nós a respeito disso. Olha, é uma sensação de fato indescritível. É difícil que as pessoas entendam a forma que você é transformada com todo aquele espírito olímpico, né? Com tudo que acontece ali. E é o auge de todo atleta. Todo atleta quer chegar, então... Sem dúvida, todo o esforço
que eu fiz valeu a pena. Muito bom, muito importante. Eu sou realmente legado de uma geração de ouro muito forte, né? Então, a medalha de bronze é só aí um bônus de todo um trabalho que já vinha sendo feito no Brasil, um trabalho de base. Eu que fiz toda a minha base no Brasil, chego a uma Olimpíada, sou lançada ao mundo muito bem preparada, porque o trabalho de base esportivo no Brasil sempre foi muito forte. E eu sou fruto desse trabalho, né? Pô, que legal, que bacana. Agora, me conta uma coisa, assim, eu que, inclusive, nunca estive, né, em uma Olimpíada como atleta, já estive como espectador. Eu fui no Rio aqui, em 2016, a proposta Olimpíada que você jogou, inclusive, não foi? Eu joguei, foi aí fechando com chave de ouro, né, no Rio. Eu nunca poderia imaginar que o meu país pudesse sediar grandes eventos esportivos, como Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíadas, e aí, de novo, eu posso te dizer que a gente consegue aí entrar num fato histórico, né? Muito importante. E tudo isso traz um impacto muito forte, né, para o país. O Brasil começa a ver de perto o verdadeiro poder de transformação do esporte, o verdadeiro poder de desenvolvimento. Tenho certeza de tudo isso. Você participou de Sydney 2000, depois, qual foi o próximo jogo? Foi Grécia? Sydney 2000... Atenas, isso mesmo, Grécia. 2004. Depois Londres. Pequim, 2008. Londres eu não fui, pulei Londres e fui para as Olimpíadas do Rio. Ah, bacana, que legal. Em 2016. E como é que foi jogar aqui nos Jogos Olímpicos no Rio, escutando a sua torcida na tua orelha? Como é que foi? Então, o que me impactou mais foi que, de fato, as pessoas viraram e falavam para mim: nossa, você é olímpica, você vai jogar a Olimpíada. De fato, as pessoas começaram a se conscientizar, né, da grandeza que era o esporte, da grandeza que era ser um medalhista olímpico. Isso eu já estava na minha 4ª Olimpíada. E ter a torcida perto, a família, né, é sempre muito gostoso, é sempre muito bom, fortalece muito. Eu imagino. Agora, eu imagino também como talvez deve ficar, por exemplo, a sua ansiedade, o seu nervosismo, por exemplo, dentro de uma Olimpíada. Gostaria de fazer uma pergunta mais direta agora. Como é que você conseguia, como é que eu posso dizer assim, segurar as pontas no que diz respeito à sua saúde mental na Olimpíada? Como é que funcionava isso? É um ambiente tenso? É um ambiente relaxado? Como é que é? Olha, eu acredito que a parte mais difícil é lidar com a autocobrança, né? E eu tinha uma autocobrança muito grande. E eu posso te dizer que eu já joguei Olimpíadas com a saúde mental bem prejudicada e eu não sabia, né? Eu hoje olho para trás, né? Saio dessa bolha e consigo me enxergar e ver toda a situação. Talvez se fosse um esporte individual, talvez eu não conseguiria ter nenhum sucesso. Não conseguiria nem competir. Mas era um esporte coletivo, onde eu tinha algumas meninas que poderiam me dar suporte, a comissão técnica também. E existe também muita cobrança, né? Às vezes a cobrança de poder estar dentro da expectativa das pessoas, dentro daquilo que as pessoas querem que você esteja, no local onde as pessoas querem que você esteja. Então, até mesmo dentro do grupo existe uma cobrança, a convivência, né? Eu muitas vezes me via deslocada, assim, eu tinha dificuldade de ter aquela convivência com aquelas pessoas do grupo que eu conhecia há tantos anos, porque eu realmente estava numa fase difícil. Estava numa fase difícil, talvez por até algumas coisas pessoais, né? Relacionamento, e são coisas que a gente não prevê, né? E acaba trazendo... Quando você não trata, você deixa as pessoas te culparem, né? Culpa é sua, você deixa as pessoas te culparem, você aceita aquela culpa, né? De inúmeras situações, né? E foi bem difícil para mim a Olimpíada de 2004 em Atenas, assim. Eu lembro que eu tive um auge muito grande em 2003, na seleção, fora. E aí, quando eu chego na Olimpíada, eu chego já desgastada, assim. Entendi. Aí, por exemplo, você acredita que lá em Atenas poderia ter sido melhor, por exemplo, se você tivesse com a saúde mental em dia, etc e tal? Eu não tinha essa orientação, né? De
Se eu pudesse, eu trabalharia mais essa parte psicológica antes, né? Eu vim fazer talvez uma terapia, alguma coisa, eu já tinha quase 30 anos, eu já tinha 15 anos de carreira, carreira profissional ali, alto nível, quase 10 anos. Então a gente não era comum no esporte cuidar da saúde mental. O atleta era uma máquina e acabou. Fora disso, você era julgado e tinha que aceitar. Então, nesse gap de ter que aceitar esse julgamento, né, aconteceu muitas coisas que acabou... você acaba perdendo o foco um pouco. Mas não é porque você não quer, é porque você não é uma máquina. E aí, eu me via muitas vezes como um zumbi mesmo. Você vai, entra, faz a coisa automática. Você acaba perdendo um pouco da paixão, né? Mas aí foi bom porque você acaba aprendendo a ter resiliência. Eu amadureci, né? Você acaba amadurecendo e sabendo administrar melhor as suas coisas dentro e fora de quadra e cuidar, né? E cuidar da cabeça. Hoje eu faço análise e sempre me ajuda muito. Entendi. Lá na época de Sydney, por exemplo, ainda não tinha tanta rede social como tem hoje, etc e tal, mas já agora no Rio de Janeiro já tinha, né? Tinha bastante esse tipo de rede social, as pessoas falando a respeito, etc e tal. E você acha que hoje a rede social, ela acaba cobrando muito do atleta, por exemplo, dentro do ambiente olímpico, por exemplo, essa cobrança, ela é vista também? Isso te abala de alguma forma? Ou, por exemplo... Tô chutando aqui, te perguntando inclusive, né? O atleta, ele desliga, por exemplo, o celular, ele não olha as redes sociais no período olímpico, por exemplo. Ele entra em total concentração. Como é que funciona? É quase impossível, né? Você não olhar redes sociais, é bem difícil. O celular hoje é um vício que dominou a todos nós, né? E... na verdade, eu acredito que não seja só no esporte, seja em todas as áreas. Tá difícil, qualquer coisa que você faz está sendo filmado, qualquer coisa que você fala, as pessoas colocam contra você. É bem complicado, né? Acaba sendo bem complicado. Mas no esporte, os números acabam não mentindo, né? Os números não mentem. Você tem os números a seu favor, que você pode usar a seu favor, né? Tanto em questão de índice, você vai já para o esporte... para a quadra, por exemplo, o jogo de basquete dos meninos, a gente já previa a derrota. Claro que a gente, brasileiro, não desiste nunca, vai na luta. Mas você tem esses números, esses cálculos que antecedem a vitória ou derrota em todas as coisas. Então você acaba justificando. E acaba se surpreendendo com alguns atletas, como a Bia do judô, que foi a primeira Olimpíada. Ninguém esperava, de repente ela é campeã olímpica. Então, assim... a gente acaba tendo um respaldo. E também o atleta, ele é diferente, né? Com certeza. Ele não pode ter tudo, assim. Ele tem que se preservar muito. Nossa vida é comer, dormir e treinar. Sim. E se você quer chegar a uma Olimpíada, você tem que seguir esses padrões, né? Sim. E o que é mais difícil para você, acredita, assim, no que diz respeito à cobrança, no que diz respeito à saúde mental e etc e tal? É a cobrança, por exemplo, do torcedor, do familiar, da imprensa ou a autocobrança do atleta? O que você acha que é o mais difícil de todos? Eu acho que a cobrança, nenhum desses. A cobrança acho que a convivência, a cobrança das pessoas da própria equipe hoje. É mais difícil. Porque tudo é abusivo, voltando, né? Tudo que você fala é abusivo. As pessoas não querem mais respeitar a hierarquia de nada. Os valores estão, assim, bem invertidos. Então, por exemplo, assim, você acha que se um treinador for um pouco mais ríspido com o atleta, etc e tal, isso pode dar um problema enorme, gigante? Mais ou menos isso. No basquete feminino não é muito comum. Mas a gente pode encontrar pessoas aí que acabam induzindo situações sem necessidade, entendeu? Então você acaba ficando... na dependência do conjunto mesmo, do conjunto da convivência, e principalmente dos esportes coletivos. Se você tem um grupo que é maduro e ele entende logo a necessidade de estar junto, de estar unido, é o que faz a diferença hoje, porque hoje todo mundo tem informação.
Eu tô jogando com uma menina de basquete na faculdade que ela é uma armadora. Ela aprendeu a jogar basquete no YouTube. É mesmo? E ela joga super bem. E ela... Então todo mundo tem essa informação. Todo mundo mais ou menos sabe o que é certo e o que é errado. O que a gente precisa é entender que todas as informações que eu tenho, que você tem, ela tem que ser equalizada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser harmonizada, tem que ter o respeito, tem que ter, né? Então, o mais difícil para mim é essa convivência entre... E eu acredito que para o treinador seja mais ainda, porque ele não pode ser ríspido, não pode ser abusivo, não pode... Para o educador, é um desafio muito grande. Eu não gostaria, as pessoas falam muito, será que você vai ser técnica? Eu não gostaria de ser treinadora, né? Eu não gostaria porque eu acho uma profissão muito injusta, né? Ganhou somos nós, perdeu a culpa do treinador. Entendeu? Acho que você tem... E eu já vivi muita pressão, muita coisa. Não tô dizendo que eu nunca serei uma treinadora, né? Mas eu acredito que eu tenho que ser muito bem remunerada, eu tenho que ter uma assistência de uma equipe multidisciplinar muito forte. Daí eu preciso dividir essa responsabilidade com inúmeras pessoas. Não culpar, não julgar, não transferir a responsabilidade, mas dividir a responsabilidade. Com certeza. Agora, uma pergunta assim mais pessoal. Você falou que, por exemplo, talvez o mais difícil realmente seja essa autocobrança dentro do próprio grupo, né? Mas quando saía, por exemplo, alguma notícia sua na mídia, etc e tal, não te dava raiva, assim? Não abalava você de alguma forma? Alguma mensagem sensacionalista, por exemplo, assim? Eu acredito que eu sou muito de assumir o que eu sou, assumir quem eu sou, de onde eu vim, o que eu falei. Eu acredito que me abala, já me deixou muito assim, desacreditada, informações distorcidas, né? Eu dei uma entrevista uma vez na CBN, entrevista de rádio, e aí nessa entrevista de rádio eu fui perguntada, e aí, Kelly, me fala sobre a base do basquete, a base do Brasil. Não existe base no Brasil, não se faz base, né? Eu falei, não é que não se faz base, é que hoje os jovens têm muitas informações e por isso ele acaba se atraindo por outras coisas, por outras paixões, né? E aí a pessoa distorceu, publicou, marcou inúmeros treinadores e gestores do basquete. Falando você dito uma outra coisa. E as pessoas, de fato, elas não tinham ouvido. Não era uma reportagem escrita, era uma reportagem num link que você tinha que ouvir toda a reportagem. E se você prestar atenção, ele me perguntou uma coisa, eu respondi outra. Eu nem respondi a pergunta dele. Entendi. E aí mas as pessoas com maldade que eu te falo, que é dessa convivência. Aí isso te abalou? Não é que me abalou, é que eu fiquei indignada, porque era mentira. A pessoa tava distorcendo tudo. É difícil mesmo. Agora uma pergunta, assim, pra mim que, por exemplo, eu fui pra uma Olimpíada como espectador, mas eu nunca fui pra uma Olimpíada como atleta, né? Eu gostaria muito de ter ido, mas nessa encarnação não vai dar. Quem sabe da próxima. Agora, como é que é, por exemplo, o clima na Vila Olímpia? Vila Olímpica, né? Só para completar sua última pergunta, eu, por exemplo, fui medalhista olímpico com 18, 19 anos. A única coisa que eu tinha e que eu era um produto da base do Brasil. Como que a base do Brasil não funciona? Entendeu? Eu sou um produto da... Com 20 anos eu já estava sendo draftada pela WNBA. Que escola que eu tive? A base. Então a melhor base que eu tive foi no meu país. Então existe base, sempre existiu base. Entendeu? Então assim, são coisas contraditórias que as pessoas pegam e em cima de uma contradição, elas manipulam coisas que não existem. Isso é muito desleal. E parte dessa convivência em grupo. Acredite, são pessoas do próprio meio. A pergunta sobre a Vila Olímpica. Isso, como eu vou até refazer a pergunta. Então refaz. Bom, a pergunta que eu disse, que eu havia lhe feito anteriormente, foi o seguinte, né? Eu tive o prazer de ir para uma Olimpíada como espectador. Mas como atleta, não deu. Vai ficar para a próxima encarnação. A pergunta que eu te faço agora é como é que é o clima na Vila Olímpica ali dos atletas? Você acredita que é um clima agradável? Ou é um clima, assim, tenso, todo mundo, assim,
Não. Nervoso? Como é que é? É um clima quase mágico. A Vila Olímpica é mágica, onde tudo funciona para o seu bem-estar, onde tudo funciona para o seu melhor desempenho, assim, é tudo de melhor qualidade para você, para o atleta estar bem. É uma coisa maravilhosa. E muito bom também você encontrar seus ídolos de outras modalidades, você poder acompanhar de perto outras modalidades, você poder ver, imagina, você tá lá na Vila e ver a Rebeca Andrade, ver a Bia, ver os meninos do basquete. Gente, o jogo do Estados Unidos foi demais. Os próprios meninos da NBA, eles visitam a Vila Olímpica. Eles não ficam lá, mas eles visitam a Vila Olímpica. Poxa, que legal. Aí na Vila Olímpica, por exemplo, fica por país, né? Então, o Brasil fica de um lado, os Estados Unidos fica de outro lado e assim por diante, não é? Não se misturam de jeito nenhum? A gente se encontra no refeitório. Os refeitórios são enormes, enormes. Aí tem vários tipos de comida. E a gente acaba se encontrando, assim. Uma curiosidade, então. Tava lá, por exemplo, no refeitório na Vila Olímpica lá. Quem que você olhou assim, poxa, pô, cara, eu admiro o trabalho desse atleta aqui. Quem que você encontrou que você Eu encontrei na Vila Olímpica o LeBron James. Que legal, que bacana, hein? Nós estávamos comendo lá e aí eles foram visitar a Vila. Porque a Vila, por ela ser essa magia que eu te falei, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ver a Vila. Então eles vão mesmo, é verdade, assim. Eles visitam todas as vezes. Tem um dia na programação deles, os atletas que não estão lá, que vão visitar a Vila Olímpica. Então eles vão lá comer McDonald's, né? E aí eles foram comer. O cabra é enorme. O ombro dele é desse tamanho, assim. Quase o tamanho de uma bola de vôlei. Eu vi o Michael Phelps nadando na última prova da vida dele aqui no Rio. Você encontrou o Michael Phelps lá em algum momento? Na Vila Olímpica? Não me lembro. Não? Tem mais alguém que você Eu fui assistir o jogo do Guga, por exemplo, em Sydney. A gente foi assistir o jogo de tênis do Guga. Poxa, que ele tava muito no auge, né? Sim. Quem mais? Os meninos do vôlei, Tandy, Giovanni, os meninos que ganharam, né? O Maurício do vôlei, as meninas do vôlei, Ana Moser, muita gente que sempre foi meu ídolo, assim. Poxa, a que gente bacana, acaba, que de outros legal. países também, né? O Gasol, já encontrei. O Gasol foi em Pequim. É que fica mais fixado o pessoal do basquete mesmo, né? Ah, sim, com certeza que é mais Os mais próximo a NBAs, ti, né? Agora, as meninas do basquete também, muitas meninas, Cheryl Swoops eu joguei com ela, né? Mas deixa eu ver alguma aqui, não. As meninas da Austrália, por exemplo, que são referências, sim. né? A gente se encontra... Que legal. Você fica encontrando toda hora, não é só mais no jogo. Toda hora você cruza, toda hora você Que cruza. bacana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela menina lá atrás, por exemplo, quando você era criança, ela imaginava que um dia ia conhecer todo esse mundo, ia entrar nessa, etc e tal? Eu não sei se é verdade, mas andei pesquisando sobre a sua vida e me disseram, assim, que você até vendeu bala no farol. É verdade isso? É verdade. Conta mais um pouco pra gente. É assim, a minha mãe, meu pai tinha 3 empregos, minha mãe tinha 2 empregos. E para completar a renda familiar, minha mãe teve essa ideia de levar a gente aos fins de semana. Então a gente estudava durante a semana, fim de semana a gente ia pro Moema, vender rosas naqueles restaurantes do Moema, biju e drops no farol. Até hoje eu lembro da minha mãe enrolando o biju assim em casa, preparando, ela mesma fazia. Eu tenho essa imagem dela fazendo e a gente vendendo. Eu era muito nova, eu tinha de 4 a 5 anos e eu brigava para ir. Eu queria ir sempre, todos os dias. Minha mãe não deixava muito. Às vezes não tinha como deixar, levar alguém, não tinha onde me deixar. Meu pai trabalhava à noite, era vigia noturno. E eu lembro até que eu tinha um vigia, que tinha um vigia ali próximo, ali do Moema, era um tio, que ele cuidava do estacionamento de carro. E ele deixava eu dormir. Porque eu dormia, eu era muito nova, 4 horas, 1h da manhã, meia-noite, 2 da manhã, meus irmãos estavam vendendo rosas. E eles estouravam de vender rosa, vendia muito. E a gente ganhava muita coisa. E não existia tanta criminalidade a cada esquina como agora. Então, para mim, era uma coisa lúdica, era divertida. A imagem que eu tenho era muito frio, era difícil para os meus irmãos. Mas eu não tenho nenhum trauma em relação a isso.
Era uma coisa de... Pra mim era lúdico, era divertido. Eu lembro que eu ganhava, ovo de Páscoa, eu ganhava... no fim do ano eu ganhava muito panetone. Então era assim, era um momento de descontração. E eu queria estar com eles, estar com meus irmãos, e minha mãe me protegia. A vida inteira sempre me protegeu. Aí, de repente, a gente perde meu pai. Eu perdi meu pai aos 10 anos. Eu lembro até hoje que eu fiz uma oração muito forte. Porque eu queria ajudar minha mãe e minha família de alguma forma, né? Mas eu nunca imaginei que eu me tornaria uma atleta, né? Mas foi algo que ficou marcado pra mim, essa oração a Deus, que eu pedi a Deus para que eu fosse a provedora mesmo. E depois de 2 anos eu comecei a jogar e a minha vida foi assim, se transformando, assim, através do esporte. Eu ia te perguntar exatamente como é que você foi parar no basquete, assim. O que aconteceu no meio do caminho? Eu tinha 12 anos e muito alta. 12 anos e 1,86 m. Hoje eu tenho 1,89 m. Já comecei a diminuir. Eu tava com mais de 1,90 m, já comecei a diminuir. E aí, minha mãe me levou no médico, me levou no Dr. Eduardo Gomes de Azevedo e falou, olha, eu preciso que minha filha pare de crescer. Ela tem 12 anos. Aí ele falou, não, então traz ela aqui. Quando ele me viu, por Deus do céu, eu abri a porta do consultório dele, ele não me disse nem oi. Ele pegou o telefone e falou, oi, Hortência, eu tô com uma menina aqui de 1,92 m, de 1,90 m, com 12 anos. E aí eu iniciei minha carreira ali no Leite Moça Sorocaba. Então, assim, era uma coisa que minha mãe achava uma coisa fora do normal, né? Uma anomalia. E aí ele falou, não, você não pode parar de jogar, você tem que jogar. Seleção brasileira de vôlei de basquete precisa de meninas altas como você. Foi quase um profeta ali, naquele momento. Que legal. Então, a Hortência foi, em algum momento, a sua madrinha aí no meio? Ela é minha madrinha no basquete. Ela e o Dr. Eduardo são meus padrinhos de casamento também, os dois. Poxa, que legal. Mas você chegou a jogar com a Hortência ou não? Não. Ela já estava aposentada. Ela era diretora do time adversário, ela foi minha diretora na seleção brasileira. Poxa, que bacana. E deixa eu te perguntar, já que a gente está tocando nesse assunto, inclusive, se você fosse, por exemplo, pontuar um nome do basquete masculino e feminino no Brasil, os melhores jogadores, por exemplo, que fica na tua mente, na sua opinião, quem seriam? Eu vou lá atrás de pessoas que, assim, percursores, pessoas que realmente bateram os primeiros recordes, né, que seria o Oscar, a Hortência, mas a gente não pode deixar de citar a Paula, a gente não pode deixar de citar e lembrar também que ninguém consegue nada sozinho. Então, o sucesso do basquete feminino, ele surgiu quando surgiu os pivôs pegando rebote. A Alessandra, a Marta, a Leila, a Cíntia Tuiu, que surgiu, porque o Brasil era um time muito forte, em velocidade, muito bom, mas não tinha altura, não tinha rebote, né? Então, quando se uniu, pegar esse rebote e poder ter esse lançamento, a Hortência era muito rápida, né? Ela era muito rápida, muito rápida. Talvez ela foi a lateral mais rápida que o Brasil já teve. E aí, a gente conseguia ter a Hortência também fugindo, mas precisava dessa conexão, do rebote do pivô. A bola na mão da Paula e o passe para a Paula, achando a Hortência lá na frente, mais rápida que todo mundo. Então, assim, o verdadeiro líder, o destaque, ele consegue influenciar pessoas ao redor em busca de um grande objetivo, né? Pô, que legal, que bacana. Eu tenho certeza que sim. Eu acredito realmente que a Hortência tem um papel importante. E o Oscar Schmidt, né? Oscar Schmidt no masculino, né? Eles bateram os primeiros recordes. A Hortência tem até hoje recordes que ninguém bateu. Ela fez 60 pontos em um jogo internacional. Ninguém nunca bateu esse recorde. Caramba, no basquete, hein? nem feminino, nem masculino. Legal. E você falou o nome de um monte de gente, não pode esquecer da Palmira também, né? Ai, a Palmira é daqui. A Palmira é a minha amiga de infância. Um beijo pra você, Palmira. Isso. Jogou contigo na seleção? Ela jogou na seleção, jogou em clube. Ela fez escola aqui em Guarulhos. Isso, né? estudou na minha sala aqui em Guarulhos, foi isso mesmo. Nós éramos atletas de um colégio aqui em Guarulhos. Nós éramos bolsistas desse colégio. Estávamos na mesma sala, ela tem minha idade. Joguei com ela há muito tempo. Ela vai ser mamãe, parece. Armadora? Mamãe agora. Ela? Vai ser mamãe. Sim, ela é armadora?
Eu gosto dela na armação também. Ela joga de 1 e 2, né? Ela tem uma leitura de jogo diferenciada, viu? O jogo com ela é diferente. O jogo com ela é diferente. Ela dá pro jogo que o jogo precisa. Oh, que interessante, que legal. Palmeira, um beijo pra você. Tá bom? Agora, mudando um pouco assim do assunto de Olimpíada e etc e tal, e também seleção brasileira, nós estamos aqui com uma jogadora da NBA, né? Caramba, como é que foi essa experiência de jogar lá na NBA nos Estados Unidos? Conta pra gente. Querido, é algo maravilhoso. Qual o time mesmo? Eu joguei no Detroit Shock, no Seattle Storms, e eu assinei um pré-contrato com Phoenix, né? Phoenix Mercury, só que não... Phoenix Suns, tô confundindo? Phoenix Mercury um é feminino, outro é masculino. E aí, eu me lesionei. Tive a lesão após a Olimpíadas de Atenas, né? Que eu tava um pouco estressada, o corpo não aguentou. Em 2005, eu tive essa lesão, que eu tive que dar essa pausa na minha carreira, que foi muito bom também, porque você acaba amadurecendo. Mas voltando à WNBA, é um campeonato muito forte, muito bem estruturado, muito bem elaborado, com as melhores atletas do mundo mesmo. É muito forte o campeonato, é muito bom. Você então foi pra lá pra NBA com quantos anos? Com 18 anos, é isso mesmo? Foi em 2001. 2001? Eu tinha 21, 22 anos. Que legal. Muito jovem. Foi logo depois que você foi medalhista olímpica, então? Logo depois, eu fui medalhista olímpica em Sydney, 2000. Aí eu fiz uma temporada no Vasco da Gama. Em 2001, eu estava no Vasco, jogando as finais, quando eu fui draftada pelo Detroit Shock. Eu saí no draft. Poxa, que legal. E aí, como você mesmo disse, na medalha olímpica acabou dando uma reviravolta na sua vida. Aí você foi parar na NBA, por exemplo, e lá você falou que pra mim já que o campeonato é diferente, etc e tal. Mas em termos de remuneração, dinheiro também é tudo maior, tudo melhor? Então, hoje, é que antigamente eram patrocínios únicos para a liga, né? Era o mesmo patrocínio de roupa, de tudo para a própria liga. E lá são patrocínios diretos, né? Tudo direto. Tudo, não tem nada do governo, é tudo privado. São patrocínios de empresas privadas. Mas hoje mudou um pouco. Hoje elas são melhores remuneradas, porque se liberou patrocínios em camisa. Tipo, terem patrocínios diferentes, né? Era o único, aquele patrocinador que entrava, ele tinha que patrocinar a liga toda. Hoje não. Então eu acredito que eles estão pegando muitas empresas locais, né? Que estão apoiando muito Mas você as acredita, atletas. por exemplo, que a NBA paga mais do que a liga Feminina? Mais do que a liga aqui no Brasil? Anos-luz de diferença. Anos-luz. Você poderia, por exemplo, hoje me dar uma ideia, por exemplo, assim, quanto ganha um jogador masculino ou feminino na NBA? Tem ideia, por exemplo? Olha, no Brasil e nos Estados Unidos, tem ideia? Pra gente ter uma noção aqui no nosso podcast. Não precisa ser exato, nem precisa citar nome de ninguém. Para as pessoas terem ideia do que realmente é essa falta de equidade, em todos os lugares, a maioria dos lugares, em outras profissões também, o homem sempre ganhou mais, né? Hoje a gente tem alguns exemplos como a seleção brasileira de basquete que paga igual, a seleção norte-americana de futebol também paga igual. Então a gente tem alguns exemplos aí saindo. Mas para você ter uma ideia, um time campeão de basquete feminino hoje, ele deve custar bem menos, em torno aí, vamos chutar talvez lá em cima, quase entre 3 e 4 milhões. Mas eu tô falando tudo. E um time de basquete masculino, ele custa 25 milhões. É muita diferença. Muita diferença. Entre 20 a 25 milhões. Agora, assim, do bolso do atleta, por exemplo, você poderia me dar uma ideia de quanto ganha, por exemplo, um atleta aqui no Brasil e quanto ganha um atleta lá na NBA? Tanto masculino como feminino, mais ou menos? Média. Querido. Eles iniciam um Hulk lá, inicia a 700 milhões, a partir daí mais ou menos disso. Eu preciso ter certeza disso. É muita diferença ainda. Mas inicia um Hulk, né? Um Hulk. São contratos assim, milionários. Eu falo pra você agora, peraí que eu tava até pesquisando isso.
Olha aí, vamos ver. 12, quase 13 milhões no primeiro ano. Por um atleta. Hulk. 13 milhões de dólares. Um atleta da NBA? É. Meu amigo, Um Hulk. você já pensou? Dá mais de 1 milhão por mês, 13 milhões? Caramba, é muito dinheiro. Que legal, que bacana, hein? É muito Então muito vale dinheiro. a pena, né? Agora, para quem quer chegar lá, por exemplo, que nem você, que tem um caminho, uma história de sucesso no basquete, né? Eu tô falando tanto masculino como feminino agora, de modo geral, tá? Você tem uma história, né, no basquete aí, vasta, concreta, você atingiu a seleção brasileira, atingiu a NBA, etc e tal, foi jogar lá fora. Para um atleta, por exemplo, de basquete, que quer seguir o seu caminho, quer seguir a sua carreira, por exemplo, de forma muito similar, que conselho que você daria para esse atleta? Muita persistência. Persistência é realmente a coisa mais difícil de se ter, ainda mais nessa nova geração. Porque se tem muitas informações, né? Se tem muitas informações e as pessoas acabam com todo o direito indo para outras coisas. Mas o esporte, ele é além do dinheiro, é além do reconhecimento financeiro, ele é além de tudo isso que a pessoa, uma vez que prova o esporte, ele acaba sendo um caminho natural, essa persistência. A pessoa gosta, ama, quer fazer, se identifica e ela persiste, né? E que a pessoa exerça uma fé, né? Busque uma força maior aí para os momentos de superação. E você tem essa espiritualidade desenvolvida? Como é que é? Eu não sou nada sem Deus, né? Eu sou realmente uma cristã e toda a minha resiliência, toda a minha melhora, a minha superação, a minha persistência é baseada na minha fé, sem dúvida. Pô, que fé legal. Em Deus. Interessante, bacana. Agora, voltando ao assunto da NBA aqui, esses dias, inclusive, teve o atleta norte-americano, né, estadunidense, lá, que venceu 100 metros rasos, agora nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele, Noah Lyons, acho que esse é o nome dele. Ele fez uma declaração, um tanto quanto polêmica, que o pessoal da NBA acabou não gostando muito. Ele disse o seguinte, que o pessoal da NBA, por exemplo, os atletas, né, da NBA, quando eles vencem um campeonato da NBA, eles acabam se declarando ali já os campeões do mundo, né? Só que, segundo eles, não é, e de fato, sim, não seria tecnicamente, porque é um campeonato só de dentro dos Estados Unidos. Agora, você acha que isso é muita prepotência do pessoal da NBA ou você acha que tá certo, é isso mesmo? É prepotência, sem dúvida. Ele mesmo fala, quando ele declarou, ele fala, viu, tem alguma bandeirinha dos Estados Unidos no uniforme de vocês? Não tem bandeira, vocês não são campeões do mundo. Porque existe uma expressão que eles falam muito, os jogadores de basquete, o mundo é nosso, o mundo é nosso. Mas a expressão, nós somos os campeões do mundo, eu nunca tinha ouvido. Mas ele se refere a isso como se a liga da NBA fosse a liga mais forte do mundo, mais bem paga do mundo. É essa a referência deles. Mas existe várias formas de se jogar basquete. Na Europa se joga um basquete muito fluido e muito bonito. Na NBA se joga com mais força, é muito física, né? Muito atlética. E talvez tenha sido isso que tenha motivado ele, porque hoje ele é campeão olímpico, né? Hoje ele é o homem mais veloz do mundo. Exatamente, então ele buscou uma automotivação aí, talvez sem saber. Se automotivou, era o que motivava ele, né? Porque você vê e sabe que o investimento maior é no basquete. E você? Né? O que te motivava quando você era atleta? Minha família me motivava muito. Minha família me motivava muito de saber que eu poderia trazer alguns benefícios melhores, maiores para eles. Me motivava muito. Eu financiei toda a faculdade dos meus irmãos na época que não existia cota, na época que era muito caro, que não existia EAD. Então, assim, minha família me motivava muito estar entre as melhores, ser a melhor, né? Eu queria ser a melhor, eu queria fazer o melhor em tudo, ser a melhor em tudo que eu fazia, assim. Até hoje eu sou bem competitivo. Eu acho que todo atleta, né? Todo atleta, na verdade, como eu também fui atleta,
Não do nível que você foi, atleta olímpico. Desse jeito, não. Mas a gente acaba se cobrando muito. Como você mesmo falou, é algo natural. Agora, ainda falando desse lance da NBA, Estados Unidos, Brasil, etc e tal, ontem aconteceu o jogo do Brasil e Estados Unidos pelos Jogos Olímpicos de Paris. E a gente acabou perdendo, né? Ontem eu estava assistindo, inclusive, você assiste até metade do jogo esperando, de repente, como um milagre, né? Mas o milagre não aconteceu. Acho que nós nunca vencemos os Estados Unidos. Vencemos? Não, né? Já. Já vencemos os Estados Unidos? Já. Uau, conta essa história que eu não tô sabendo. Já venceu várias vezes. Já venceu pelo menos 15 vezes na história toda. Então, mas o que acontecia? Naquela época os Estados Unidos não era tão forte? Ou o nosso basquete deu uma regredida? O que você acha? Então, é sobre esse retrocesso. Porque assim, quando você tem uma Rebeca Andrade, quando você tem uma modalidade que se sobressai muito, como o Paulo, Hortência, Oscar, que se sobressai muito, em outros países você entende e começa a investir mais naquela modalidade, né? Só que no Brasil, como ainda não se tem a consciência do poder de desenvolvimento do país, não é uma cultura, o poder de desenvolvimento do país, o poder de transformação dentro do esporte, porque quando bate a crise, os primeiros cortes são no esporte, entende? Sim, como não é prioridade, não se mantém isso, outros países se organizam, os outros países veem esse crescimento e vai para cima. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles entenderam... Em 1990, você lembra daquele Dream Team? Em 1992? Até ali, não era uma liga trilhardária como é hoje. Hoje é uma liga de milhões e milhões. E não era. E eles entenderam que eles precisavam se unir ali, fez o Dream Team. E a partir de 1992, que se tornou uma liga de muito e muito dinheiro. Mas houve uma mobilização. Então, você acredita que até 92 os Estados Unidos não era tão assim desequilibrado em relação aos outros países do mundo? Porque a liga local também não era tão forte. Entendi. A liga local, ela fala muito. Eu posso te falar países como a Turquia, que não tinha tradição nenhuma. Aí elas começaram a colocar 5, 3 estrangeiros, o nível do treino melhora, o nível de competição melhora, mais investidores e tal. E aí elas conseguiram ser campeã europeia há algum tempo. Então é sempre brigando entre os europeus. Então existe, por exemplo, o Brasil ganhou em 94 a medalha de ouro. Naquela época tinha investimentos estatais no basquete feminino. Era outra realidade. A liga local teve o plano real. O dólar era 1 por 1. Eu lembro disso. Então o Brasil era o país que melhor pagava no mundo. Então a liga local, nós trazemos as melhores estrangeiras do mundo. Então a liga local era muito forte, entendeu? Só que acontece que na Europa, em contrapartida, existiu a guerra da Europa nos anos 90. Aí o Brasil se sobressai no momento certo e é campeão em 94. É campeão, prata nas Olimpíadas e bronze em 2000. Só que quando eu volto em 2008, com uma equipe renovada, com 8 novatas na seleção brasileira, as equipes europeias já tinham se reorganizado da guerra. Já tinham se reorganizado, elas já tinham mais equipes europeias na Olimpíada, porque elas nem classificavam mais. Os países dizimaram, né? A antiga Iugoslávia, ela foi dizimada. E aí, o Brasil, ele fica sempre nessa... Ele não cumpre a lição de casa, né? Ele não tem essa manutenção do esporte, da modalidade, essa insistência. E eu não culpo só a questão dos governos, tem que ter, o governo tem que dar caminho, tem que subsidiar, tem que... os empresários, ele tem que investir. Mas hoje, eu tenho conhecimento de verbas disponíveis para o esporte e não tem gestores que chegam lá com projetos. Existe isso também. Então, a mobilização tem que ser de todos os lados, de todas as pontas. Eu compreendo completamente. Poxa, muito bom assim, escutar você falar sobre tudo isso, estar contigo aqui hoje. Não é sempre que a gente tem aqui a possibilidade, né, de estar com uma atleta olímpica, não só uma atleta olímpica, mas uma medalhista olímpica que trouxe, inclusive, uma medalha aqui para a gente conseguir apalpar, olhar, chegar perto, né? E eu fiquei muito feliz de poder ter visto de perto aqui, até tocado
uma medalha olímpica, eu até brinco com ela aqui, digo para ela que essa medalha não é dela, é nossa, porque essa medalha foi conquistada pro Brasil. Agora ela, na verdade, é nossa guardiã. Muito obrigado mesmo por ter ido lá, obrigado pela gente e ter conseguido trazer essa medalha aqui. E hoje, inclusive, você é nossa guardiã. Guarda com carinho a nossa medalha, viu? Ô, querido, Tá? pra mim foi um prazer. Agora, sem só tenho dúvida. uma última pergunta, antes de te interromper aqui. Olhando para aquela câmera lá, se você tivesse que dar um recado, assim, não só para atleta, mas para as pessoas de modo geral, para a sua experiência de vida, você que foi uma atleta olímpica, você que foi uma medalhista olímpica, etc e tal, e tem muita experiência de resiliência, persistência, dentre outras coisas, etc e tal, se você fosse dar um recado para as pessoas de modo geral, brasileiros, estrangeiros, etc e tal, atletas ou não, que recado seria esse aqui? Olha, hoje, devido a tantas informações, né, tantas coisas que vêm através de um mundo tão digital, eu busco pessoas que tenham propósitos, né? Existem muitas pessoas que vêm com algumas situações muito rasas, assim. Que as pessoas tenham um propósito, se aprofundem no propósito, um propósito que te consuma, que consuma a sua energia, que te faça sentir paixão e amor pelo aquilo que você faz. E através desse propósito, que você possa mudar o mundo. Nem se for o seu mundinho ao redor, assim, mas você precisa ter um propósito. Eu vejo enquanto pessoas sem propósitos. Isso é muito difícil. Isso vai destruindo, né? Uma autodestruição e vai destruindo tudo ao redor. Muito obrigado pela sua presença, Kelly. Foi muito bom estar contigo aqui. Obrigada. Valeu de coração. E espero que você volte qualquer dia desse pra gente conversar de novo sobre esporte, tá bom? Vou voltar Foi sim, muito já, legal já. estar contigo, inclusive, Amei. aqui. Especialmente num período olímpico como esse. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer as pessoas que me recepcionaram aqui, Claro. ao reitor Eduardo, a nossa querida Daniela, e agradecer tudo que vocês fazem aí pela educação, pelo esporte. Eu sei que a missão também é uma missão árdua, mas é aquilo que te consome e é o seu propósito. Isso Então eu quero te verdade. agradecer pessoalmente. Poxa, olha só, fico muito feliz. Muito, muito obrigado de coração, tá bom? Tá bom, obrigado. Itibancast fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Até lá.